Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Apocalipse, no capítulo 14. Vamos continuar dentro do mesmo assunto. O Senhor nos permitiu ver na quarta-feira, com a ajuda do seu Espírito. Vamos procurar ver um pouco mais deste assunto. Está aqui no capítulo 14, versículo 8, também capítulo 18, versículo 2. Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, que diz: outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, a grande cidade, porque deu de beber a todas as nações do vinho do furor da sua fornicação. Capítulo 18, versículo 2 diz: e clamou com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, se tornou habitação de demônios, guarida de todo espírito imundo, e albergue de toda imundícia detestável, com toda ave imunda e detestável. Vamos orar. Amado Deus, mais uma vez nos reunimos em Teu grande nome. Pedimos ao Senhor a ajuda do Teu Espírito Santo, para que esta palavra encontre em nós o lugar da frutificação. Que Teu Espírito Santo possa conduzir a Tua palavra, para que ela realize em nós a Tua obra. Nós não buscamos informação, o que nós queremos é vida. Se nós não estamos atrás de conhecimento, o que nós queremos é transformação de caráter. O que nós desejamos é que a Tua vara e que o Teu cajado esteja entre nós e prevaleça sobre nós. Conduza-nos, Senhor, a pastos verdejantes. Leva-nos às profundezas das Tuas águas. Amém. Pelo trabalho da Tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos nessa noite. Mais uma vez, nós te rogamos, no nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Então, meus amados em Cristo, na quarta-feira passada, nós vemos esses mesmos textos, esses textos áureos, deste assunto acerca da queda de Babilônia. Então, vou tentar resumir o máximo para que nós possamos ter mais tempo na exposição. Quando você estuda uma profecia aqui em Apocalipse, é importante você entender os princípios que regem a palavra de Deus. Um dos princípios fundamentais é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Cada profecia deste livro precisa encontrar neste mesmo livro os seus fundamentos de interpretação e também de aplicação. Ninguém tem o direito de fazer uma interpretação particular de qualquer profecia deste livro. Este livro de Apocalipse tem o seu caráter essencial a comunicação da mente do propósito de Deus. Sua linguagem é muito significativa. Nós temos que ser extremamente zelosos e cuidadosos na leitura, na revelação, na interpretação e na aplicação das profecias deste livro. Aqui, nesses dois textos, nós temos duas citações, apenas duas citações. Porém, no capítulo 17 e também no capítulo 18 do livro de Apocalipse, nós temos o que podemos chamar da exposição doutrinária e profética acerca do assunto Babilônia. Nós podemos aqui colocar ou empilhar várias interpretações sobre o entendimento de Babilônia. Porém, acredito que a melhor maneira de nós fazermos isso é olhando neste livro, da Bíblia Sagrada. Em vários lugares, até eu citei alguns deles na quarta-feira passada, vai nos levar a ver de maneira bíblica o que realmente significa, no aspecto espiritual, Babilônia.
Nós não podemos generalizar e nem tampouco restringir este assunto segundo opiniões, porque é uma profecia muito importante. Ainda me lembro que na quarta passada eu falei sobre aquelas frases tão importantes, 4 vezes ela ocorre neste livro: em espírito, me levou em espírito, ou em espírito. São 4 vezes. Capítulo 1, versículo 10. Capítulo 4, versículo 2. Aí depois você vai no capítulo 17, falando de Babilônia. Aí você vai ver ali nos 3 primeiros versículos, João tendo essa visão, e ele diz que Deus, em espírito, o levou ao deserto, e ele viu uma mulher. Então aqui é a terceira vez. A quarta vez está no capítulo 21, versículos 9 e 10. Quando o anjo diz para ele: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Aí o versículo 10 diz: em espírito me levou até uma montanha. Aí ele viu a cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu. 4 vezes em espírito, 4 profecias. Essas 4 profecias, elas são como que chaves para nós entendermos toda a natureza profética deste livro. Embora nós sabemos que o ponto mais elevado da interpretação de Apocalipse tem a ver com a pessoa e com a obra de Cristo Jesus. Porque este livro, em primeiro grau, e em essência, os seus mais extraordinários fundamentos, tem como objetivo nos revelar as glórias da pessoa e da obra do Filho de Deus. Porque Cristo é a chave hermenêutica para interpretarmos este livro. Do começo ao fim deste livro, você vai ver uma exposição clara da grandeza dessa pessoa. Mas aqui, irmãos, nós vamos nos deter apenas ao detalhe dessa profecia acerca de Babilônia. Como eu estava nos dizendo, precisamos ir por toda a Bíblia e entender o que significa Babilônia. A primeira menção, de forma explícita, está no capítulo 11 de Gênesis, quando nós vemos ali uma geração que, após o dilúvio, tenta edificar uma torre com o propósito de tocar os céus. E ali nós vemos uma referência a Babel. O que significa Babel? Confusão. Aquele povo tentava construir uma torre, se elevar, colocar o seu nome ou seus nomes de maneira muito alta, distinta, elevada, sobre tudo, sobre todos. Aqui nós vemos o espírito de Babilônia nascendo na Bíblia. Porque esse espírito, ele é um espírito em completa oposição à obra de Deus. Este espírito é uma completa oposição à edificação de Deus. E é justamente isso que nós temos que buscar no livro de Apocalipse. E é isso exatamente o que vemos por toda a Bíblia. Porque se nós temos Babel, no capítulo 11 de Gênesis, nós temos Betel, no capítulo 28. Ali nós temos uma escada que toca os céus e a terra. Lá no alto de Babel estava o homem, sua grandeza, seu nome, sua obra. Mas no alto da escada de Betel estava Deus. E Jó disse: quão assombroso é este lugar. Este lugar não é outro lugar, a não ser a porta dos céus, porque é a casa de Deus. A casa de Deus, que é a sua igreja, é o lugar onde os céus e a terra se encontram. Não é Babel, não é Babilônia. Mas essas 2 linhas seguem por toda a Bíblia. Nós podemos ir em vários lugares. Um outro exemplo muito importante, em Josué, capítulo 7, após aquela grande vitória sobre Jericó, o povo de Israel chega diante de uma currutela chamada Ai. E ali, Josué não teve discernimento, enviou apenas alguns homens para pelejar contra essa cidade. O que nós sabemos é que houve uma vergonhosa derrota para o povo de Deus. Josué foi aos pés do Senhor
Josué estava inquietado por causa do nome de Deus, por causa do testemunho de Deus. O que vão dizer as nações do teu grande nome? O que vais fazer do teu grande nome? Estas eram as inquietações do coração de Josué. Mas o Senhor mostrou para ele que havia um pecado oculto no meio do povo. E que pecado era esse? Se você ler o capítulo 7 do livro de Josué, você vai descobrir uma capa babilônica que estava escondida. Irmãos, o povo ficou retido, ficou derrotado por causa de uma capa babilônica. Uma capa babilônica foi trazida para dentro do arraial do povo de Deus. Porque essas linhas são paradoxais, elas não podem se misturar. Veja, irmãos, à medida que você caminha, mesmo que estamos fazendo isso de forma panorâmica, de forma superficial, mas veja quantas lições nós podemos aqui empilhar para entender o que este Espírito, que realmente podemos encontrar no aspecto prático da interpretação sobre Babilônia. É claro, irmãos, que se nós abordarmos de forma doutrinária, de forma expositiva, cuidadosa, o capítulo 17 e 18 de Babilônia, nós vamos encontrar muito mais. Nós temos que estudar a história da igreja, temos que entender como aquela igreja de Atos, ela vai progredindo, ela vai crescendo de maneira ascensional e depois ela entra num processo de degradação espiritual. Como ela se torna um sistema cheio de corrupções, como os valores espirituais se perdem dentro da história do povo de Deus, como ela mergulha por mais de 1000 anos em um período que é conhecido na história da igreja como a Idade das Trevas. É claro que tem isso. É claro que nós temos que ver muitas outras implicações sobre Babilônia, mas ainda, e creio que não vai ser nessa reunião que vamos esgotar esse assunto, vamos pegar apenas um detalhe, e é onde o Espírito Santo deseja nos falar, para continuarmos o assunto de fato. Então veja, irmãos, depois de 2 Crônicas, no capítulo 36, esse capítulo é tão importante. E por quê? Porque aqui nós vamos ver todo o contexto do cativeiro babilônico, onde a nação de Judá foi levada por 70 anos. Durante 70 anos o povo de Deus permaneceu na Babilônia. E quando você olha todo o contexto, você vai ver que existe uma série de questões que podemos extrair para entender a natureza deste cativeiro. Todos aqueles reis, depois de Josias, você sabe que Josias foi um rei piedoso. No tempo de Josias, Deus promoveu uma restauração. E que restauração foi essa? A restauração da sua palavra. A palavra foi encontrada. Houve um grande júbilo, uma grande alegria. E à medida que eles descobriram que a palavra foi encontrada, o que aconteceu? O povo se juntou, o povo se reuniu, houve uma grande unidade. E descobriram que a Páscoa, a mesa do Senhor, uma figura da mesa do Senhor desde o tempo dos juízes, não era ministrada. E depois eles adoraram e oraram. Nós vemos ali a palavra, comunhão, partir do pão e as orações. Jeremias já era profeta há 5 anos. Ele olhou para tudo aquilo e ele dizia consigo mesmo: isso não é genuíno. Deus está restaurando, mas este povo não quer viver isso. Eles não tiraram os ídolos dos seus corações. Depois da morte do rei Josias, seus filhos e netos, todos muito jovens, se você olhar o capítulo 36 de 2 Crônicas, todos bem jovens, começaram a reinar e foram um fracasso, uma sucessão de fracassos. Você vai ver muitos pontos importantes ali. Primeiro a imaturidade. Segundo, você vai encontrar aí neste capítulo 36 quantos profetas Deus levantou e eles não ouviram os profetas. Você vai ver também que alguns destes reis e este reino de Judá, esses reis, se tornaram vassalos da Babilônia, estiveram debaixo do jugo da Babilônia.
Porque não deram ouvido aos profetas, porque desprezaram os valores sagrados. Babilônia algumas vezes vai entrar para poder impor o seu poder, o seu domínio e a sua soberania sobre Judá, e começa a saquear as riquezas, os tesouros do templo. E você vai vendo aí no capítulo 36. Esse capítulo 36, Babilônia, aos poucos, vai subjugando Judá, até por fim levar os jovens, os idosos para trás. A cidade foi saqueada, o templo destruído, suas portas queimadas, seus muros destruídos. E assim, durante 70 anos, o povo de Deus ficou na Babilônia. Durante 70 anos. Ali uma nova geração nasceu, e quando chegou o tempo de voltar e restaurar a casa de Deus, os muros, a cidade, as portas, daqueles 800 mil judeus que estavam na Babilônia, apenas 50 mil voltaram. Porque, veja a Babilônia mais uma vez, você tem que olhar isso no livro de Ezequiel, você tem que olhar isso no livro de Esdras, livro de Neemias. Você vai ver por que o povo não saiu. Porque era confortável. Babilônia se tornou um lugar confortável. Eles encontraram na Babilônia, porque Babilônia, além de um sistema perverso, religioso, é um sistema que promove conforto e uma falsa estabilidade, uma falsa segurança. Porque, meus irmãos, se este mundo está debaixo do juízo de Deus, que segurança temos nós nessa terra? Como podemos colocar o nosso coração na expectativa de um mundo que está em crise? Como ter a esperança em um próximo governo? Onde realmente está o nosso coração? Nós temos que ter uma expectativa profética, temos que ter uma expectativa celestial. Nós temos que ser como Enoque. Enoque tinha 60 anos quando gerou Metusalém. O significado de Metusalém é: quando este menino morrer, virá o juízo. Aí ele passou a andar. Ele andou 300 anos com Deus. Você vê toda a vida dele, 365 anos, aliás. Quando você vê toda a vida de Enoque, a partir do nascimento de Metusalém, foi o andar com Deus. Ele nunca deixou de andar com Deus, porque ele tinha diante dele uma profecia. Irmãos, hoje Deus nos fala pelo seu Filho, e a voz do seu Filho hoje é uma voz profética. O Senhor está falando a nós, o Senhor está dizendo para a sua igreja que Ele está voltando. Tudo o que está acontecendo neste mundo, todas essas convulsões, sejam políticas, sejam econômicas, sejam sociais, sejam morais, todas essas convulsões fazem parte do cumprimento da palavra de Deus. Olhem para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, você vai ver ali 19 características da nossa sociedade. 19 características. Paulo diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Então você vê a partir dessa declaração mais 18 itens associados a este, então 19 itens que descrevem a nossa sociedade. A escatologia de Paulo é muito simples. Ele aborda o dia da volta do nosso Senhor em duas passagens. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 até 57. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até 18. Aqui ele aborda o dia da volta do nosso Senhor. Ele fala do dia de Cristo. Mas em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, ele vai abordar a atmosfera, o tempo da volta do nosso Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele vai falar que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por darem créditos a doutrinas de demônios. Numa versão alternativa diz assim, que alguns darão crédito a profissionais da mentira. Então ele aborda o aspecto espiritual.
Depois, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, ele vai abordar o aspecto moral e social. Você vê aí, irmãos, essa é a escatologia de Paulo. Você pode adicionar também 2 Tessalonicenses, onde ele vai abordar o caráter do anticristo. Porém, irmãos, essa é a teologia escatológica de Paulo. É os dias que nós estamos vivendo. E o Senhor está nos chamando para ser a sua igreja, o seu testemunho, a sua realidade viva na terra, a sua expressão, e não uma mistura. Que privilégio nós temos, irmãos, de ter essa visão celestial. Que privilégio nós temos de ter essa vocação celestial. Quão glorioso é esse chamamento para ter um viver celestial na terra. Então nós temos que olhar para isso com muito cuidado. Olhar, porque este Espírito que descreve Babilônia na palavra de Deus mostra para nós um grandioso paradoxo no livro de Apocalipse. Então você sai aqui do capítulo 36 de 2 Crônicas, passando por todos estes que eu acabei de citar. Você pode incluir aí, se você quiser fazer um estudo muito bem feito, começa por Jeremias, depois você lê Daniel, depois você lê Ezequiel, depois você lê Esdras, depois você lê Neemias. Você vai ter todo um quadro do que aconteceu lá na Babilônia. Então, amados irmãos, depois de fazer, mesmo que de forma panorâmica, uma exposição bíblica da natureza espiritual daquilo que é Babilônia, nós voltamos aqui para esses dois textos que acabamos de ler. Capítulo 14, versículo 2, capítulo 14, versículo 8 e capítulo 18, versículo 2. Diz: caiu a grande Babilônia. Então nós sabemos que Babilônia, em um determinado sentido, é um espírito que se opõe a Deus, a obra de Deus, a edificação de Deus. Quando você olha o livro de Apocalipse, é importante você ver que este livro, ele tem alguns paradoxos. E entender esses paradoxos vai nos ajudar a ver o que realmente o Senhor quer nos falar sobre Babilônia. Porque quando você abre o capítulo 13, você tem ali a besta que emerge do mar. Este é um lado, mas do outro lado, você tem um cordeiro exaltado sobre o Monte Sião. Você tem o anticristo, que é essa besta, essa primeira besta. Mas você tem também Cristo. Se você ler o capítulo 2, o versículo 2 do capítulo 3, você vai ver 4 animais que descrevem o caráter, a natureza deste governo do anticristo: o leopardo, o urso, o leão e a besta. Não é verdade? Mas se você for no capítulo 4, você vai ver também 4 seres viventes: o bezerro, o leão, a águia e o outro com o rosto de homem. 4 seres. Então esses são os paradoxos do livro de Apocalipse. Você tem os adoradores da besta, mas você tem também os adoradores do Cordeiro. Então você tem aqui uma mulher no capítulo 17, que é essa Babilônia, é uma prostituta. É uma prostituta. Então os capítulos 17, 18, o final do capítulo 19 fala dela. No capítulo 17, existe uma descrição mais detalhada dessa mulher. Ela está alinhada, ela está sobre os reis dessa terra, está montada, então sobre sua grande influência. Se você estuda a história do cristianismo, se você começa desde o primeiro século, você vai ver aquela igreja dos apóstolos, aquela igreja que durante 10 imperadores, desde Nero até Diocleciano, de 64 até o ano 312, ela sofreu perseguições. 10 imperadores tentaram varrer essa igreja, mas não conseguiram. A partir do ano 312, com o Edito de Milão, houve liberdade para os cristãos. Agora os cristãos passam a gozar de muitos privilégios através do governo de Constantino. E se você segue estudando sobre a história da igreja, a partir daí começa a entrar muitas heresias, muitas práticas condenadas pela palavra de Deus, condenadas pelos ensinos de Cristo, condenadas pelos ensinos
dos apóstolos, refutadas pelos pais da igreja, Policarpo, Orígenes, Papias e muitos outros. A igreja começa a abrir fendas, brechas, muitas heresias foram entrando. No ano 440, Leão se torna o primeiro papa, representante máximo da igreja. O testemunho fiel, segundo eles, de Cristo na terra, porque ele agora tem autoridade. Então você vai estudando isso aí, até chegar na reforma com Martinho Lutero, em 1517, na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, quando ele fixou aquelas 95 teses. Aí começa um novo período, outro movimento surge. E esse movimento, Deus levanta vários homens. Nós sabemos que antes Deus levantou Wycliffe, John Hus, muitos outros movimentos, muitos grupos se levantaram para poder restaurar o testemunho da igreja. Alguns foram massacrados por essa mulher aqui, por esse sistema perverso e religioso, como Hus, que foi queimado. Muitos foram exterminados, perseguidos. Movimentos foram banidos. Então você vai vendo essa mulher. E quando você chega na reforma, existe todo este movimento de Deus por meio de Lutero, Zwingli, Calvino. Mas não demorou 100 anos, depois que esses homens estavam mortos, sob os seus nomes, alguns grupos começaram a se levantar e se autenticar como os propagadores da verdade, os detentores da verdade. Daí surge um outro movimento que é conhecido como o movimento das denominações. E assim esse movimento se propaga. Por isso que Apocalipse fala: Babilônia, mistério, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Você vê que isso é muito claro para nós. Mas o livro de Apocalipse tem essa linha paradoxal, e graças a Deus. Você tem uma igreja fria, indiferente no seu amor, como Éfeso. Você tem uma igreja mundana como Pérgamo. Você tem uma igreja idólatra como Tiatira. Você tem uma igreja sem realidade espiritual como Sardes. Você tem uma igreja pervertida e orgulhosa como Laodiceia. Mas você tem uma igreja verdadeira como Filadélfia. Mesmo tendo pouca força, uma igreja que está disposta a não negar o nome do Senhor. Uma igreja que tem uma porta aberta. Uma porta aberta, irmãos. Aonde temos uma porta aberta lá em Gênesis? Em Betel. Há uma porta dos céus aberta. Aqui nós vemos a mesma conexão, porque a igreja é este lugar onde a porta dos céus está aberta sobre ela. Onde houver o testemunho de Deus, há uma porta aberta. Então, meus amados, é isso que nós vemos. Eu tentei colocar isso para vocês, para que vocês permitam que o Espírito Santo lhes ajude a discernir melhor isso. Há um paradoxo deste livro. E você vê isso, essa linha do livro de Apocalipse. Você vê que Deus tem um povo aqui. Você vê que Deus tem o seu testemunho através da sua casa, da sua igreja, de uma mulher. É descrita como uma mulher também. Mas há uma outra mulher. Ela é uma prostituta. No capítulo 2, quando fala da igreja de Tiatira, ela é chamada de Jezabel. E quem é Jezabel? 1 Reis, capítulo 17, nos mostra aquela mulher que perseguiu os profetas, que instituiu a idolatria, o baalismo como religião oficial no meio do povo de Deus. Aquela mulher com aquele espírito maligno sedutor. E aqui você vê que o Senhor trata deste assunto, porque tem tudo a ver, é a mesma linha, é este outro lado do paradoxo. Mas você vê que a igreja do Senhor também está retratada aqui, não como uma prostituta, mas como uma noiva imaculada. E eu quero mostrar algo para você muito interessante. Olhe comigo no capítulo 17, versículo 1. Veio então dos 7 anjos, que tinha 7 taças, e falou comigo,
Vem aqui, preste atenção em cada detalhe desse texto. Vem aqui e te mostrarei a sentença contra a grande meretriz, que está sentada sobre muitas águas. Se você olhar o versículo 15 aqui, vai responder para você o que significa muitas águas. Essas muitas águas, onde essa meretriz se senta ou está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então aqui está a interpretação deste versículo. Agora, por favor, vem comigo no capítulo 21. Veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças, o mesmo anjo. Veja, o mesmo anjo, porque é descrito da mesma forma. Aquele mesmo anjo que mostrou para João essa meretriz, agora vai mostrar para ele o outro lado. Primeiro o anjo mostra para ele essa meretriz, agora vai mostrar a noiva. E diz: vem aqui. Veio então a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheio dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, 21:9, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Este é um paradoxo muito importante, porque de um lado nós temos o quê? Aquilo que não é edificação de Deus, aquilo que não é a noiva de Cristo, aquilo que não é a igreja. Mas aqui você tem a noiva, a esposa do Cordeiro. Está vendo, irmãos? Mas o que aconteceu? Por que caiu? Veja um outro texto que eu preciso mostrar para você, para fortalecer o argumento. Veja o versículo 4 do capítulo 18. Está assim: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, nem recebais nada procedente de suas pragas. Está vendo, irmãos? Deus está dizendo: sai dela, povo meu, para que vocês não incorram no juízo. Porque a Bíblia diz: ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, 1 Pedro 4,17. Este mundo será julgado. Este mundo sofrerá o juízo de Deus por meio das 7 trombetas. Isso está em Apocalipse capítulo 8-10. A primeira trombeta virá sobre o mar. A primeira trombeta virá granizo sobre a terra. A segunda trombeta virá sobre o mar. A terceira trombeta sobre as fontes das águas. A quarta trombeta, densas trevas cobrirão a terra. A quinta trombeta, o mundo será tomado de uma crise profunda, aguda, que as pessoas sentirão como que picadas por escorpiões. Angústias irão assolar este mundo de tal forma. A sexta trombeta, haverá uma terrível, grande guerra. E na sétima trombeta, muitos eventos. Porque a sétima trombeta começa no capítulo 10 e termina no capítulo 22. Para o mundo será juízo, mas para nós, gozo, alegria. Porque na sétima trombeta, está lá no capítulo 19 do livro de Apocalipse. Você vai ver que esse capítulo ele é marcado especialmente por 3 cenas. Na primeira cena, um indescritível louvor se levanta nos céus. Como nunca, os anjos se posicionam para cantar. E João ouve um louvor, um extraordinário e grandioso louvor. E depois, na segunda cena, um cavaleiro, ele se coloca, ele vem à frente com um grande exército. E na terceira cena, o destaque é para aquela noiva ataviada, porque agora entra as bodas do Cordeiro. Esse capítulo nós temos que ler, irmãos, não é só com os pés no chão, não, é com o joelho e o rosto no chão. Esse é um grande capítulo no livro de Apocalipse. Ele foi escrito para mim e para você. Então, queridos irmãos, você vai vendo tudo isso. Agora a grande pergunta, e deixe-me adiantar aqui para aproveitar o tempo que nos resta. Voltando para os textos que nós lemos desde quarta-feira e até então não havíamos entrado neles. Caiu a grande Babilônia. O que quer dizer isso, irmãos? O que significa? Nós sabemos que debaixo dessa palavra Babilônia existem profundos significados. Nós temos que estudar isso com muito cuidado, mas não agora. E talvez não seja eu que vou ministrar isso para vocês. O Espírito Santo, ele sabe como nos mostrar isso. Ele nos ensinará todas as coisas. Mas no tempo que nós temos aqui, vamos ver apenas um dos detalhes.
onde nós podemos com segurança entender por que caiu. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero que vocês saibam, não estou fazendo nenhuma interpretação restringindo o significado espiritual de Babilônia. Estou mostrando que Babilônia aponta para algumas partes, como se fosse um quebra-cabeça. Tem alguns itens para nós entendermos a totalidade de Babilônia. Eu já lhes disse. Primeiro, estude capítulo 11 de Gênesis, capítulo 7 de Juízes, capítulo 36 de 2 Crônicas. Aí depois, se você quiser fazer um estudo amplo, Jeremias, Daniel, aí depois Ezequiel, Esdras e Neemias. Quando você tem essa visão, espectro bíblico, depois entender a história da igreja, do primeiro século até nós, como o cristianismo se desenvolveu, cresceu, progrediu e depois se degradou. Então aqui nós vamos começar a entender esse espírito, o que significa esse mistério em Babilônia, no capítulo 17, a mãe, as meretrizes e as abominações da terra. Então nós temos 3 significados. E esses 3 significados são importantes, porque falam de 3 coisas. Então, aqui nós vemos a raiz. E depois nós vemos o quê? As 2 realidades presentes. De fato, as 3 estão, mas essas 2 aqui é muito significativa para nós. Porque hoje o que nós vemos? Muitas manifestações oriundas dessa mãe e muitas abominações que surgiram depois. E é isso que o Espírito Santo está falando. E ninguém pode negar que existe hoje esse espírito abominável, religioso, profano, apostata, que se chama igreja, que se chama povo de Deus, que diz deter a revelação de Deus. Mas como disse Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, são verdadeiros espíritos enganadores, profissionais da mentira. Mas por outro lado, irmãos, Deus tem trovejado no meio do seu povo. Ele está resgatando a sua igreja. Ele está reivindicando ela. Ele é o bom pastor sobre ela. Ele tem sobre ela um cajado, tem uma vara. Ele é aquele que ajunta, que guarda. Ele é aquele que levanta os seus vasos, que detém e contém uma gloriosa revelação movida, governada pelo Espírito Santo para a edificação, para a promoção da unidade, do crescimento, da vida. Deus está edificando este novo homem da nova criação. Este homem, como diz o Salmo 8 e o versículo 4, que ocupou eternamente o pensamento de Deus. Este novo homem está sendo formado. E nós precisamos dar uma atenção zelosa sobre isso. Então, meus irmãos, vamos buscar um texto para entender este caiu aqui. Porque eu creio que o Espírito Santo pode nos exortar de maneira mais contundente e nos ajudar a ver de maneira mais bíblica o significado disso. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 7. Vamos ler esta passagem a partir do versículo 24. Com muito cuidado, vejamos. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática é comparado a um homem prudente. Mateus 7, 24. Que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu chuva e vieram torrentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, e não caiu, porque havia sido alicerçado sobre a rocha. Porém, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as coloca em prática é comparado a um homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína, a sua queda. Está vendo aqui, irmãos? Nós temos um quadro. É claro que precisa-se examinar muitos outros detalhes sobre esta declaração. Caiu a grande cidade, ou a grande Babilônia. Nós estamos vendo apenas um item: o desprezo à palavra de Deus. Por que que temos visto uma apostasia que tem assolado os cristãos de maneira geral? Meus irmãos e irmãs, quantos de vocês aqui
alguma vez tem visto vídeos abomináveis sobre o povo de Deus? Vídeos que nós chegamos a não acreditar que isso pode ser cristão. Não vou nem perguntar, senão vamos passar horas aqui. É preferível nem ver. Quanta corrupção, quanto engano, quanta mentira. Mas Deus está nos mostrando. Sabe por que caíram? Porque a palavra de Deus tem perdido o seu lugar. Porque não se tem dado crédito ao falar de Deus. Por que caíram? Porque a apostasia vem. Lembra que Paulo adverte aos Tessalonicenses concernente ao anticristo e diz que não vai acontecer isso sem que antes venha a apostasia. A apostasia. Frieza, indiferença. Aqui, irmãos, há um ponto muito importante, porque nós devemos dar à palavra de Deus um lugar de preeminência em nossa vida de igreja. A igreja de Atos, aquele modelo de igreja que nós temos ali, é o que está na mente de Deus. Aquela igreja não tinha manual, aquela igreja tinha pilares. E nós sabemos que aquela igreja tinha 4 pilares, que está em Atos 2:42. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. O primeiro pilar ali, e aquela ordem não pode ser mudada, doutrina dos apóstolos. Mas eu quero mostrar algo para vocês, por favor, venham comigo aqui, para que a gente encontre luz para entender esses textos aqui, que nós acabamos de ler em Mateus, Atos 2. Para que a gente possa entender como era a palavra da igreja de Atos. Atos 2:42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Só isso. Vamos ler mais. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está vendo essa palavra perseveravam? Ela ocorre 6 vezes no livro de Atos. 6 vezes no livro de Atos. A melhor definição dessa palavra está no capítulo 6, versículo 4. Vem comigo aqui, só para a gente olhar. E desculpe fazer vocês ler textos e mais textos, mas eu estou usando isso para ilustrar. Atos 6:4. Olha o que diz. E nós nos dedicaremos assiduamente ao ministério da palavra e à oração. Então veja, dedicar assiduamente é a tradução dessa palavra, e perseveravam. Vamos formar um quadro completo. Perseveravam na doutrina. Essa palavra doutrina aqui também ocorre 6 vezes no livro de Atos. 6 vezes no livro de Atos. A melhor explicação dessa palavra está no capítulo 18, versículo 25. Então vamos apenas só buscar interpretação, não vamos escorrer sobre o versículo. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo de espírito fervoroso, falava e ensinava diligentemente. Então está aqui essa frase: ensinava diligentemente. Então como que nós podemos traduzir isso aqui, irmãos? Olhem bem. E eles dedicavam assiduamente ao ensino diligente dos apóstolos. Esta é a tradução correta dessa frase: perseveravam na doutrina. Quanta luz nós temos aqui! Se você ver, irmãos, o versículo 43 até o 47 de Atos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Deus realizava prodígios e sinais por meio dos apóstolos. Todos tinham tudo em comum. Eles partiam o pão de casa em casa, cuidavam uns dos outros. E acrescentava o Senhor à igreja o número daqueles que eram salvos. Por quê, irmãos? Porque aqueles cristãos experimentaram tal vida, tal crescimento. Porque em primeiro lugar estava a palavra. A preeminência da palavra. E por que aquela casa caiu, irmãos? Porque houve um desprezo ao falar do Senhor.
Meus irmãos, se você ler aqueles textos de Mateus 7, 24 a seguir, se você for cuidadosa, você vai ver que o quadro que está ali tem tudo a ver com aquilo que os profetas chamaram o dia do Senhor, que é o tempo do juízo de Deus sobre as nações. Em que este mundo vai passar por muitas tormentas, por muitas lutas, por muitas angústias. Da mesma forma, quando Israel estava sendo tirado do Egito, o Egito passou por muitas lutas, pelo juízo de Deus, mas Deus guardou o seu povo. Deus cobriu o seu povo com a sua proteção. Então veja isso, irmãos, nós não temos que ficar amedrontados, nem aterrorizado, nem perplexo. Nós temos que entender que este Deus que nos fala, Ele não nos engana. A sua palavra é uma palavra verdadeira. Essa palavra tem que ser vida para nós, tem que ser o fundamento da nossa fé. Essa palavra tem que gerar em nós um coração disposto a perseverar, a ser fiel até a morte. Porque o Senhor está chamando sua igreja para viver uma expectativa gloriosa. Por um lado, você vê todos os acontecimentos que mostram para nós a fidelidade da palavra de Deus, o cumprimento de cada profecia. E não é momento de nós cairmos na incredulidade, na frieza. O profeta Joel diz assim, no capítulo 2, versículo 1: tocai trombeta em Sião, dai voz de rebate. Sabe o que é essa palavra rebate? Alegria. O que significa Sião? Sião é a figura da igreja. Por que tocar a trombeta em Sião? Porque Deus, quando Ele estiver tocando sua trombeta sobre o juízo dele a essas nações, para nós será um barulho de rebate, será um barulho de gozo, será um barulho de alegria, porque que o nosso tempo é chegado, que a vinda do nosso noivo é certa. Então, irmãos, não vamos nos atemorizar. Crise vai nos atingir? Com certeza deve atingir as nossas contas, deve atingir as nossas finanças, com certeza pode atingir o lugar que você trabalha, pode atingir tudo, mas não vai atingir tua mesa, não vai atingir tua casa, não vai atingir teu cônjuge, não vai atingir teus filhos, porque Deus vai nos guardar. Não vamos permitir, irmãos, que este pavor que está sobre o mundo, essa expectativa de mudança, de justiça que está no mundo, entra no nosso coração. As pessoas estão se pintando, as pessoas estão vestindo camisa verde e amarela, porque está na hora de mudança. Esse mundo, irmãos, não vai ter mudança. Nós podemos apenas mudar os personagens, mas o principado, a potestade e os dominadores deste mundo vão continuar. Não seja ingênuo. Sabia que quando Paulo diz assim, sabei, pois, lá em 2 Timóteo 3:2, uma das palavras que melhor chega perto dessa na transliteração é essa: não seja ingênuo, não se deixe enganar. Nós não temos o direito de nos deixar enganar. Nosso Senhor está conosco até o fim, e Ele vai julgar toda apostasia, Ele vai julgar toda frieza, Ele vai julgar toda indiferença. Então, meus irmãos, que momento é esse que nós estamos vivendo? Que hora é essa que nós estamos vivendo? Temos que fazer como Maria. É hora de nós darmos uma atenção especial à palavra do Senhor. Lembra de Marta e Maria? Em Lucas capítulo 10, diz que Jesus chegou na casa de Marta e Maria. Marta o recebeu. Marta o recebeu. A ideia do texto ali é que as duas estavam trabalhando, mas quando o Senhor Jesus chegou, Maria ficou aos seus pés e Marta continuou fazendo todo o serviço. Chegou o momento que Marta se incomodou e disse: Senhor, não te importas que eu trabalhe sozinho e minha irmã fique aí aos teus pés? O Senhor usa algumas palavras que no texto original diz assim: Marta, Marta, estás estressada e mentalmente perturbada. Imagina, irmãos. Sabe o que é isso?
É quando nós colocamos nosso serviço, nossos afazeres, nossas angústias. É quando nós deixamos que a perplexidade das coisas que nos perturbam mentalmente anule o poder da palavra de Deus na nossa vida. É quando as coisas que estão em volta começam a nos estressar de tal forma que a palavra de Deus vai perdendo sua vida dentro de nós, porque a incredulidade anula a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não deixa a palavra de Deus porque eu sou incrédulo. Ela continua poderosa, viva e eficaz. Então o Senhor diz assim para Marta: Marta, Marta, estás estressada e mentalmente perturbada. Essa é a tradução do texto original. Maria escolheu a melhor parte, e essa parte não lhe será tirada. O que não vai ser tirada de Maria? A palavra de Deus. Irmãos, este é o perigo. É isso que tem caracterizado a decadência espiritual do nosso tempo, o desprezo à palavra de Deus. É quando a palavra de Deus perde o seu lugar. Olhe para o livro de Atos, que nós estamos usando aqui como um pano de fundo. Veja em Atos 6, Atos 12, Atos 19. Nesses 3 capítulos nós temos 3 referências à palavra de Deus. E você vai ver que a palavra de Deus crescia. Você vai ver que a palavra de Deus multiplicava. Você vai ver que a palavra de Deus prevalecia. Nesses 3 textos, por favor, vem comigo aqui para Atos 12. Vamos a Atos 6, 7. Primeiro texto, Atos 6, 7. Crescia a palavra do Senhor. Está vendo aí? Atos 12, versículo 24. Mas a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Então, primeiro ela crescia, segundo ela se multiplicava. Atos 19, 20. Mas crescia e se fortalecia poderosamente a palavra do Senhor. Então ela crescia, ela se multiplicava e ela se fortalecia poderosamente. Irmãos e irmãs, que lugar especial deve ter a palavra de Deus na vida da igreja? Por que caiu aquela casa? Por que ela caiu? O que significa uma casa edificada sobre a areia? Uma casa edificada sobre a areia é uma casa onde a palavra de Deus não tem preeminência. Irmãos, eu digo para vocês, graças a Deus por vocês e por muitas assembleias, onde o Senhor tem tido de maneira eficaz o ministério da palavra. E como nós precisamos louvar a Deus e orar a Deus para que a sua palavra seja constante, perseverante, e que essa palavra cresça, e que essa palavra prevaleça sobre nós. Uma das questões delicadas hoje é que muitas assembleias, o ministério da palavra é um ministério de dependência, de conferências. Às vezes, em muitas localidades, os irmãos hoje estão dando mais crédito à internet. É um tipo de relacionamento espiritual, mas governado por um poder virtual. Amém pelos trabalhos que os irmãos têm feito, mas esse trabalho ele é específico. Ele é direcionado para o Espírito, pelo Espírito de Deus, para aqueles que estão famintos e desesperados e não têm nem o que alimentar. Essa palavra vai aonde você não imagina, mas isso é uma obra do Espírito Santo. Não é de grupo nenhum, nem de irmão nenhum. É uma obra do Espírito Santo. Mas, quando os irmãos começam dentro de uma realidade de assembleia, nós não temos palavra local. Então vamos buscar as mensagens dos irmãos. Começamos a nos envolver com isso, a dar uma estrita atenção a isso, e se perde na localidade o ministério da palavra. Isso é uma tragédia, irmãos. A igreja numa localidade, ela tem que ter o ministério da palavra. Nós podemos ouvir as melhores palavras pela internet. Outra coisa é ter um ministério local, ou na igreja local, o ministério da palavra. Então isso é sério. Nós temos que orar para que o Senhor levante e troveje por meio dos seus vasos sobre nós. Por que essa Babilônia caiu? Por que essa casa foi edificada sobre a areia? Porque a palavra de Deus perdeu o seu lugar central.
Meus irmãos, eu não quero cansá-los mais, mas eu quero deixar essa palavra como reflexão, como encorajamento, para que vocês possam meditar, em primeiro lugar, na realidade contextual na qual estamos vivendo. Um tempo de profunda frieza, um tempo de extrema apostasia, um tempo de indiferença. Nós vivemos um momento de crise, convulsões, como já disse, social, moral, espiritual, política. Nós vivemos todo o cenário descrito na palavra de Deus, que nos mostra as evidências claras que nós estamos no tempo da volta do nosso Senhor Jesus. E não podemos negar também que nesse tempo de indiferença, frieza, apostasia, existe esse espírito, essa Babilônia, esse espírito maligno, que tem aprisionado o povo de Deus. Como disse o irmão, o maior desafio da igreja hoje não é o mundo. O mundo é um desafio. Mas para o seu testemunho, o maior desafio hoje é o falso evangelho, o evangelho diluído. O evangelho diluído, que tem apagado o testemunho da igreja, que tem manchado a identidade da igreja. E nós, muitas vezes, irmãos, nos contentamos nas nossas reuniões de cultos, que têm sido preciosas. Mas as nossas reuniões de cultos devem ser o resultado da nossa vida, não de domingos, mas entre os domingos. Nossa vida, no nosso trabalho, nosso testemunho na nossa casa, nosso testemunho na nossa cidade, nosso testemunho onde vivemos. As pessoas precisam ver a realidade da igreja, a vida da igreja no nosso testemunho. Porque se nós perdemos isso, irmãos, nós vamos continuar concordando com aquilo que está aí, com essa mensagem que tem devastado a mente do mundo. O mundo tem perguntado: o que é igreja? O mundo tem uma falsa e errada definição do que é igreja. Mas eu e você temos louvado a Deus, porque o Senhor tem nos feito essa igreja dele, essa noiva. Mas isso não pode ficar aqui dentro, irmãos. Esse testemunho tem que ser visto lá fora. O mundo precisa ver esse céu aberto na nossa vida. O mundo precisa ver essa escada celestial a partir da nossa vida. Porque o mundo está em trevas, o mundo está corrompido, o mundo está caminhando para a sua condenação. E nós também vemos quantos que têm dito conhecer o nome do Senhor estão dentro de um cativeiro opressor, como diz a palavra, nos mostra o cativeiro babilônico, onde muitos estão retidos. Deus diz: sai dela, povo meu. E as pessoas estão lá, amarradas, vendadas, amordaçadas, algemadas, aprisionadas. Então, meus irmãos, essas palavras finais, que o Senhor nos encoraje a expressar esse testemunho a cada momento, em cada oportunidade. Que o Senhor possa proclamar através dos nossos lábios uma palavra de vida, uma palavra como era na igreja primitiva. Atos 2:37, compungiu-se os corações, as pessoas foram perfuradas, as pessoas sentiram uma palavra penetrante, uma palavra cortante. Que Deus coloque nos seus lábios essa palavra que corta, essa palavra que penetra, essa palavra que quebra, essa palavra que esmiuça, essa palavra que é vida, essa palavra que tem poder, essa palavra que constrange, essa palavra que entra até o íntimo da vida de uma pessoa, desvenda as proposições do seu coração e traz a cura do alto. Essa palavra, este Logos vivo de Deus, essa palavra, como diz Paulo aos Colossenses, que veio e nos habitou, essa palavra. Então, meus irmãos, que o Senhor venha, por meio da sua igreja, manifestar o seu testemunho, porque assim como Ele vai julgar este mundo, Ele julgará também essa meretriz, essas meretrizes e as abominações. Isso tem que ser visto por nós com muita seriedade. Isso tem que ser discernido por nós com a ajuda do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor fale a todos nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.
Pai, no nome de Jesus, te damos graças e te damos glórias. Te louvamos, Senhor, por mais uma vez ouvirmos a Tua voz. Vem nos ajudar. Nos guarda, Senhor, de todo espírito de indiferença, de todo tipo de apostasia, de sintoma de apostasia, de frieza. Senhor, guarda o Teu povo através da Tua voz. Constrange-nos, Senhor. Não permita que venhamos nos perder em nossa caminhada. Não permita, Senhor, que nós venhamos perder na nossa vocação celestial, no nosso chamamento, no nosso viver celestial. Desperta-nos, Senhor, para que saibamos a que horas nós estamos da noite. Abra os nossos olhos para que nós possamos discernir o tempo da Tua volta. Abra os nossos ouvidos para que nós ouçamos o Teu grandioso falar. Ajude-nos, Senhor. Atrai-nos, Senhor. Nós te rogamos nesta noite, no poderoso nome de Jesus.